É isso aí, estamos de volta no nosso programa A Bíblia em Foco. Caro ouvinte, nós iremos hoje nos debruçar em um tema muito importante, que é o amor. Nós iremos fazer, como temos feito aí já algumas vezes, no nosso momento de estudo bíblico, analisar o texto de Gálatas 5:22 e tomá-lo por base. Você que é portador da Bíblia pode abrir a Sagrada Escritura em Gálatas 5:22. Iremos iniciar a leitura nesse texto porque ele norteou aquelas outras virtudes que nós já vimos até aqui, que perfaz o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A nossa análise aqui é temática, é um formato de estudo bíblico, e eu quero que você reflita comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós já analisamos já algumas virtudes, não seguimos a ordem como é apresentada aqui no texto, fomos trabalhando de forma alternada, e hoje nós vamos voltar aí para a primeira virtude, alistada por Paulo como sendo o fruto do Espírito. Assim está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, é a primeira virtude que aparece aí, amor. Vamos discorrer um pouquinho hoje acerca do amor. Um assunto importante aí, diante de tantas guerras, violência. É um assunto deveras fundamental, não somente para a compreensão cristã, mas para a praticidade cristã. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós estamos aqui diante de um texto em que Paulo ele está fazendo um contraste vívido entre as obras da carne com o fruto do Espírito. Versículo 19 a 21, conforme acredito que você já tem conhecimento, você que tem nos acompanhado, você há de se lembrar que Paulo ele alistou o que ele chama de obras da carne. Essas obras da carne, elas caracterizam aqueles que não foram regenerados, aqueles que não têm o fruto do Espírito Santo, ou em outras palavras, aqueles que não são cristãos. Entretanto, ele marca o contraste ao iniciar o versículo 22. Mas, então, enquanto as obras da carne são manifestas, e Paulo alistou do 19 a 21, ele vem agora contrapondo. Mas o fruto do Espírito é. Você nota que não trata de frutos no plural, mas fruto no singular. É o único fruto que o Espírito Santo produz na vida de um crente, daquele que crê e é regenerado. E ele diz que é o fruto do Espírito. Sendo assim, é o único fruto, mas que contempla, que compreende algumas virtudes que, encontradas em Cristo, expressa o caráter de Jesus e também expressa o caráter daqueles que estão unidos com Cristo. Pois o caráter de Jesus é impresso no caráter do cristão. E na primeira aí, nessa maravilhosa lista de Paulo, está o amor. Ele começa tratando do amor porque o amor aqui é a base. É a base onde as demais virtudes serão desenvolvidas, irão atuar. Então ele é como se fosse uma plataforma, uma base, uma alicerce que dá condições das demais virtudes serem operadas. Amor. E quando nós falamos sobre essa questão do amor, é importante destacar algumas coisas, porque a Escritura vai mostrar muitos detalhes acerca do amor. Por exemplo, que o cristão deve amar, e a gente vai ver também quem o cristão deve amar. Então é algo muito abrangente. Porém, o homem cristão ele deve amar porque o Espírito Santo gerou amor no seu coração. Eu já começo enfatizando isso porque o amor que estamos nos referindo aqui não é um amor platônico romântico. Houve um servo de Deus, John Mackay, ele foi presidente do seminário de Princeton, e certa feita ele afirmou que uma das e elas é o amor. O amor se tornou uma palavra desgastada. Muitas pessoas não compreendem exatamente o que isso significa. Alguns limitam o amor ao mero sentimento, o sentimento de amar. Ao passo que outros focam nessa questão melosa que eu mencionei, o amor platônico romântico. Entretanto, o amor na Escritura está para além do sentimento. O amor na Escritura trata-se de uma decisão consagrada. Em outras palavras, o amor cristão é expresso em atitudes. E a Escritura mostra para nós que esse amor genuíno, verdadeiro,
foi dado pelo Espírito Santo ao cristão, aqueles que se converteram, aqueles que nasceram de Deus. E o apóstolo Paulo, você pode conferir isso comigo, ao lermos Romanos capítulo 5, versículo 5, ele vai afirmar justamente isso, que os cristãos receberam o amor de Deus em seus corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja comigo, Romanos capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, note, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando a pessoa recebe a Cristo pela fé, ela recebe o Espírito Santo e simultaneamente recebe o fruto que o Espírito Santo traz, que ele promove. É que Paulo destaca o amor. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sendo assim, amar é expressar aquilo que o Espírito Santo operou no nosso coração. Então não é um mero amor, não é um simples amor. É o amor em que o Deus Trino, ele proporcionou ao verdadeiro cristão. E essa questão do amor é tão importante que ela vai evidenciar se realmente a pessoa nasceu de Deus, se ela saiu das trevas e foi para a luz. A palavra de Deus vai nos ensinar em 1 João, eu faço questão de ler esse texto também, onde João está apresentando aqui provas convincentes e eloquentes que mostram que se uma pessoa realmente nasceu de Deus. E aqui ele vai dizer o seguinte, 1 João, capítulo 3, versículo 14. Olha que afirmação. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. João está dizendo, portanto, que quem não vive o amor que o Espírito Santo proporciona, quem não ama seus irmãos na fé, essa pessoa ela não pode se intitular cristã, porque ela ainda permanece na morte. Essa expressão sugere que a pessoa ela ainda está na escravidão do pecado, ela não foi salva por Jesus Cristo. Mas ele inicia dizendo, nós sabemos, é um saber matemático, 1 mais 1 é 2, algo que é uma convicção, nós sabemos que passamos da morte para a vida, ele explica, porque amamos os irmãos. Então o amor cristão é a vida nova que a pessoa alcançou por Jesus. Ela agora faz parte do reino do amor. Então, você que está me ouvindo agora, você frequenta a igreja, você se coloca como cristão, você precisa fazer essa análise aqui. Porque a intenção de João é justamente apresentar alguns testes para que os irmãos pudessem, de fato, ter certeza da salvação, conforme lemos no capítulo 5, versículo 13. E ele, para não deixar os irmãos desorientados, ele apresentou critérios, testes de fé. Aí você tem o teste doutrinário, você tem o teste moral e você tem um teste social. O teste voltado para a questão do social, o teste social diz respeito justamente ao amor. É por isso que ele vai colocar o amor como esse critério, o relacionamento com os demais irmãos na fé. Como você trata os seus irmãos na fé? Você ama os irmãos? Porque aqui está uma prova. O texto vai dizer que nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. No capítulo 4 dessa mesma carta, João vai continuar dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então esse assunto é de fato muito importante. Você concorda, ouvinte? Falar desse assunto, amor. E quando nós paramos para analisar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Que o amor é o maior de todos os seres. Por que eu afirmo isso? Porque no capítulo 4, versículo 8, diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós falamos de amor, nós estamos falando daquele que é soberano, é o maior de todos os seres. Deus é amor. Mas uma curiosidade, o amor não define quem Deus é, mas Deus define o que é o amor. Então o amor é o maior de todos os seres, mas o amor também é o maior de todos os mandamentos. Você se lembra de Mateus capítulo 22? Onde Jesus Cristo ele foi inquirido acerca do qual seria o maior, o grande mandamento da lei?
O que Jesus respondeu em Mateus 22, versículo 37 a 39? Ele diz assim: e Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, percebeu? Então, o amor é o maior de todos os seres, Deus é amor. O amor é o maior de todos os mandamentos, é o grande mandamento. O amor é a maior de todas as virtudes. Isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, está escrito assim. Você pode me acompanhar se você quiser, tá bom? 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Então, voltando. O amor é o maior de todos os seres. Deus é amor. O amor é o maior de todos os mandamentos. É o grande mandamento da lei. E o amor também é a maior de todas as virtudes. O amor é também a maior de todas as motivações. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, está escrito assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. A motivação maior deve ser o amor. E segundo a Escritura, o amor é o vínculo da perfeição. Que expressão linda, né? Colossenses capítulo de número 3, você pode conferir comigo, onde o apóstolo Paulo ele vai destacar exatamente isso no versículo 14. Ele diz assim: e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui, Paulo está colocando o amor como sendo a virtude que sustenta todas as outras. Então, voltando aqui, o amor é o maior de todos os seres, é o maior de todos os mandamentos, é o maior de todas as virtudes, é a maior de todas as motivações. E o amor também é o vínculo da perfeição. Aí surge uma pergunta muito importante: quem um cristão bíblico deve amar? Já vimos que ele recebeu o amor. Já vimos que o amor evidencia se realmente a cristã. Vimos aqui algumas características do amor. Mas a pergunta que não quer calar é: quem o cristão deve amar? Eu quero aqui de forma muito prática com você mostrar à luz da Escritura quem o cristão deve amar. Eu quero começar, obviamente, falando que o cristão ele deve amar a Deus. Como mencionamos em Mateus capítulo 22, nós lemos aqui, esse é o grande mandamento da lei. Moisés, que foi levantado por Deus para tirar a nação de Israel do Egito, ele recebeu orientações claras, os termos da aliança que Deus fizera com Israel. E a Escritura vai mostrar para nós no capítulo 6, Moisés está diante ali da nova geração que entraria na terra de Canaã, e ele repassa vários dos mandamentos e preceitos que ele havia passado para a primeira geração, que sucumbiu no deserto, com exceção de Josué e Calebe. No capítulo 6, a orientação era que os pais viessem guardar os mandamentos de Deus no coração e repassar para seus filhos. E olha que coisa maravilhosa quando ele está orientando ali os pais. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Observou? Amar a Deus aqui exige uma devoção total. Quando o texto fala que tem que amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu poder, aparece mais também em todas as suas forças, isso indica que o amor a Deus deve ser um amor que envolve uma devoção completa. Aqui o texto não está fragmentando o ser humano por partes, não. O sentido aqui é que o amor tem que ser pleno, tem que envolver toda a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo aquilo que nós fazemos. Devemos amar a Deus, devemos dedicar a Ele a nossa vida, até porque pertence a Ele. Pertence a Ele por criação, porque Ele criou, por redenção, porque Cristo comprou os seus eleitos, e também porque aqueles que foram alcançados pelo Evangelho se tornaram o templo do Espírito Santo. Sendo assim, o cristão deve amar a Deus de todo o seu ser, com a plenitude da sua vida. Às vezes acontece
das tentações baterem na porta, e o cristão ter mais receio de ser disciplinado por Deus, ter mais receio das consequências, do que pensar assim: não, eu tenho que rejeitar o pecado por amor a Deus. Tem pessoas que dizem o seguinte: não, eu vou cantar amanhã na igreja, eu não posso pecar hoje, eu não posso fazer isso porque eu vou cantar na igreja. E se eu fazer isso, eu vou ficar impossibilitado, minha consciência vai pesar. Então deixa passar minha participação que depois eu faço. Faça isso não. Diante da tentação, do maligno, das propostas do mundo, diga não. Mas sabe qual deve ser a sua motivação? Por amor a Deus. Por amor a Deus, nós devemos dizer não para o pecado. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por amor a Deus, rejeita o pecado. Por amor a Deus, se entregue a Ele sem reservas. Você que está me ouvindo agora e não é cristão, você precisa se converter. Você precisa do amor de Deus. A Bíblia diz em João 3,36 que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Prestou atenção? Entrega a sua vida a Jesus. Se converta, se arrependa dos pecados, diga para Deus: Deus, o Senhor me criou para me te adorar, para me te servir, mas eu tenho servido o pecado, tenho vivido uma vida de engano, nos maus caminhos. Se converta a Deus nessa noite. É necessário amar a Deus com todo o nosso ser. E esse amor, ele não é um amor teórico, abstrato, como eu mencionei inicialmente. O amor na Bíblia, ele está relacionado à praticidade, a algo prático, são decisões, atitudes consagradas. O amor, ele envolve isso: se entregar, se render, se dobrar. Então nós temos que amar a Deus e expressar isso em termos de obediência. Isso mesmo. Não vem me dizer que você ama a Deus e você desobedece de forma declarada a vontade do Senhor. Você que está me ouvindo agora, possa ser que você é uma pessoa sentimental. E quando eu digo sentimental, eu tenho uma intenção nesse termo. Pessoas que declaram que amam a Deus com palavras, choram, mas sua vida não coaduna com a sua declaração. Amor a Deus envolve entrega total de vida, envolve obedecê-lo. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 6, 46, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, agora, você faz uma boa profissão de fé, uma boa ortodoxia. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Ora, quando você fala isso e canta, a sua vida desmente. A sua vida contra. Porque amar a Deus envolve obedecê-lo. O Senhor Jesus, em João 14,15, ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E João, na sua primeira carta, ele é oportuno, e eu quero aqui mencionar esse texto, ler com você, onde ele vai destacar essa importância da obediência como sendo uma expressão de amor ao Todo-Poderoso. Ele fala isso em algumas partes aqui da sua primeira carta. E olha só, 1 João 2,3, ele diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos, ou seja, que temos um relacionamento com Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, versículo 4, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, João deixa aqui mais que claro que uma pessoa que professa amar a Deus, mas não obedece, isso não é amor. E João vai dizer, no capítulo 5, versículo 3, o seguinte: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, para o cristão, fazer a vontade de Deus é motivo de alegria. Isso mesmo. Há um texto em Provérbios que eu estava refletindo hoje nele, pensando nele, meditando sobre ele. Ele me sobreveio à mente. E o provérbio vai dizer justamente isso, que para o justo praticar a justiça é motivo de alegria. Isso mesmo. É a afirmação que nós encontramos na Escritura Sagrada. Servir a Deus, praticar a justiça é motivo de alegria. Então você que está me ouvindo agora, saiba disso. Você deve amar a Deus. Você deve honrar o nome do Senhor.
Lá em 1 João 4,19, João vai dizer: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então, nosso amor é uma resposta ao amor de Deus por nós. Então, Deus que tomou iniciativa. Nós já explicamos aqui algumas vezes nesse programa que o homem sem Cristo ele é inimigo de Deus. Ele não pode agradar a Deus por si só. Em Romanos 8,8 vai dizer que todos que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, por meio de Jesus, Deus ele faz uma obra de salvação e transformação de maneira que o homem agora pode corresponder. Uma vez que ele nasceu de Deus, nasceu pelo Espírito Santo, ele pode amar o Senhor. É uma resposta cuja iniciativa foi o próprio Deus que tomou. Então, o cristão, ele deve amar primeiramente, sobretudo, o Senhor Deus. Mas, para a gente aproveitar mais o assunto aqui, o cristão, se for casado, ele deve amar a sua esposa. Então, você que é crente agora, você que é casado, me ouça com muita atenção. Você tem que amar a Deus acima de tudo, mas se você é casado, você deve amar a sua querida esposa. Eu quero afirmar algo aqui, quero que você guarde isso. Abaixo de Deus, nós que somos casados, sabe qual é a nossa prioridade abaixo de Deus? Nossas esposas, nosso casamento. Você não sabia disso, não? Então pode guardar. É exatamente isso. Abaixo de Deus, o nosso casamento é prioridade. A Escritura vai nos mostrar em Hebreus 13,4, na parte inicial, diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O casamento tem que ser honrado, tem que ser considerado na mais elevada estima. Venerado seja entre todos o matrimônio. Felizmente, no contexto atual, muitos são aqueles que desvalorizam o casamento, depreciam, rejeitam, ignoram. Mas a santa palavra de Deus ensina que o casamento deve ser valorizado, deve ser honrado, deve ser venerado. E o apóstolo Paulo, ele em duas passagens gloriosas, na carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, ele vai instruir os maridos a esse dever nobre e elevado, que é o papel de amar. Em Colossenses capítulo 3, é um texto que eu já mencionei aqui em outro momento, na verdade em algumas outras oportunidades. É um assunto que de tempo em tempo nós enfatizamos, haja vista nós amarmos a família. Deus ama a família e os cristãos devem amar e valorizar também a família. Colossenses capítulo 3, 19, está escrito assim: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Na carta aos Efésios, Paulo ele desenvolve mais esse assunto, mostrando como deve ser esse amor que o marido ele deve ter para com a sua esposa. E é no capítulo 5, a partir do 25, que ele vai dizer o seguinte: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Paulo ele vai fazer aqui uma associação estreita entre o casamento com a relação entre Cristo e a sua noiva, a sua igreja. E ele aqui dá uma ordem expressa: vós maridos, amai vossa mulher. Então é imperioso, é mandamental, deve ser obedecido. Agora ele apresenta o modelo. Como é que o marido deve amar a sua esposa? Paulo diz: como também Cristo amou a igreja. Então o modelo de amor de um marido para com sua esposa é o amor de Cristo pela sua igreja. Você pode querer entender mais como é que foi o amor de Cristo pela igreja. Paulo ele vai mostrar para nós aqui 4 características do amor de Cristo para a igreja, para com a igreja. 25 ele diz aí: amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Em outras palavras, Paulo está mostrando que o amor de Cristo pela igreja foi sacrificial, foi doador. Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. Você se lembra que eu afirmei aqui algumas vezes que o amor não limita-se aos sentimentos, mas é uma expressão de atitudes consagradas? Então Cristo amou e fez o quê? E a si mesmo se entregou por ela, pela igreja. Então como deve ser o amor do marido para com a esposa? O amor sacrificial, o amor doador. Mas no versículo 26 ele apresenta a segunda característica: é o amor santificador, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o amor tem que ser santificador. Cristo ele deu sua vida para poder também santificar a sua igreja. Então o marido ele tem um papel de santificar o relacionamento, de proporcionar
um relacionamento onde Cristo é centralizado, onde Cristo é glorificado. Então é um papel primordial do marido, ser o sacerdote no lar, o intercessor, alguém que conduz o lar de acordo com os ditames da palavra de Deus. Mas no versículo 28, nós percebemos aí no 28 e 29 que esse amor é um amor cuidadoso. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. É interessante a expressão ama-se a si mesmo, porque desde Levítico 19, 18, que esse mandamento foi estabelecido, amar o próximo como a si mesmo. Cristo ele retoma no Novo Testamento, e aqui Paulo diz que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ele está colocando a mulher como sendo mais próximo, digamos, chegado do marido. Então, quem é o próximo, mais próximo do marido? A esposa. Então, ele está falando sobre o cuidado aqui. Assim como o marido, ele cuida do próprio corpo, quando está com fome, ele vai procurar saciar, quando ele está com sede, ele vai procurar beber água, quando ele está com frio, ele vai tentar se aquecer. Aí Paulo usa essa comparação para mostrar que o amor que o marido tem que ter para com a esposa é um amor cuidadoso. 29, ele conclui essa parte. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, ou seja, ninguém aborreceu o próprio corpo. Antes alimenta e sustenta. Aí ele coloca o exemplo aqui, como também o Senhor a igreja. Jesus Cristo, ele sustenta a igreja. Então o marido, ele deve cuidar da sua esposa. Aí quando chega o versículo 31, ele fala assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A citação direta aqui de Gênesis 2:24. E essa questão aqui mostra que o amor é duradouro, é perene. O casamento é indissolúvel. Deus não criou o casamento para o divórcio. Segundo a Bíblia, em Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio. Então o casamento ele é indissolúvel. Cristo amou a igreja de forma perene. Ele não deixa de amar a igreja. João 3 vai dizer que Cristo ele amou aqueles que o Pai deu até o fim. Apocalipse 1,5, na parte final, diz que aquele que nos ama, olha o tempo do verbo, nos ama, e pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, como o marido deve amar a esposa? Como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? De forma sacrificial, santificadora, cuidadosa e perene. Assim é a maneira com que o marido deve amar a sua esposa. Mas você que é esposa e é crente, está me ouvindo agora, você também deve amar seu marido, você sabia? Geralmente, quando falamos dos papéis no casamento, é muito comum nós focarmos no amor do marido e na submissão da mulher, em resumo, não é isso? Porém, a Escritura, ela orienta em que a esposa deve amar também o marido. Em Tito, capítulo 2, Paulo vai orientar ali alguns grupos de irmãos na igreja, e ele vai orientar primeiramente os mais velhos, depois as irmãs mais velhas na igreja. Elas deveriam ter um perfil ilibado, e no versículo 4 ele diz assim: para que ensinem as mulheres novas ou recém-casadas, em algumas traduções, a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Aí ele continua. Ou seja, as irmãs mais velhas, mais maduras, experientes na fé, deveriam ensinar as mais novas. Ensinar o quê? A serem prudentes, mas o que mais? A amarem seus maridos. Isso aqui nos mostra duas coisas. Primeiro, é da vontade de Deus que a mulher ame o seu marido. E segundo, que esse amor pode ser aprendido. Tanto é fato isso que Paulo está orientando as irmãs mais velhas a ensinar as mais novas. E ele coloca aí a amarem seus maridos. Então, as irmãs mais experientes devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos, mostrando que o amor, de fato, não se limita a sentimento. O amor, ele não somente pode, ele deve ser aprendido. É muito comum hoje, tanto homem quanto mulher, falar que perdeu o sentimento, que perdeu o amor. Mas eu quero dizer para você, possa ser que aquela empolgação pode em algum momento se esvair, pode ser suprimida, enfim. Mas o amor não depende de sentimento, não. Ah, mas eu não consigo amar mais. Você pode aprender. Você tem que valorizar seu casamento, amar seu marido, você marido amar sua esposa, porque isso é mandamental. É um amor que deve prevalecer. Então, citando aqui o J. Adams, ele escreveu um livro muito bom, Adoração no Lar. Ele resumiu o papel do marido e da esposa nas seguintes palavras: que o marido, ele deve amar a esposa a ponto de dar sua vida por ela. A mulher deve amar o marido a ponto de viver para ele. Que lindo, não é verdade? Então, um compromisso de amar o cônjuge, temos que levar isso a sério. Então, o cristão tem que amar a Deus, o cristão casado tem que amar o seu cônjuge. Terceiro, o cristão deve amar o próximo. Isso é bem óbvio, não é verdade? É isso que a Escritura nos apresenta. Temos que amar o próximo como a nós mesmos. Você pode verificar em Levítico 19, 18.
ou também em Mateus 22, 39. Mas a questão é, se o amor é prático, como eu posso demonstrar esse amor com o meu próximo? Respeitando. Lá em 1 Pedro 2,17, Pedro vai dizer: honrai a todos, na parte inicial do versículo. Então, respeite, considere as pessoas, tanto de respeito, né, que a gente vê por aí afora, pessoa destratando a outra, enfim, o cristão ele ama respeitando. O cristão ele preserva a dignidade alheia. O cristão ele considera as pessoas, respeita, ele trata as pessoas como quer ser tratado. Então, esse é um aspecto muito importante do amor. Amar o próximo como a si mesmo. Só que podemos ampliar aqui, em quarto lugar, que o cristão ele deve amar os irmãos na fé. Aí você pode se perguntar, mas amar o próximo já não contempla meu irmão na fé? Em certa medida, sim. Porém, Jesus Cristo ele vai apresentar esse mandamento em relação ao amor fraternal, dando uma intensificada do amor. Por quê? Porque o padrão, o ponto de partida para nós amar o próximo, o texto diz, como a nós mesmos. Mas quando se trata do amor cristão, como é que deve ser o amor? Eu vou mostrar para você agora a diferença entre o amor que o cristão tem que ter com o próximo em geral, para o amor que o cristão deve ter com seus irmãos na fé. Você está preparado aí do outro lado? Então vamos lá. João 13, versículos 34 e 35. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí vem, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Percebeu a diferença? Daquele mandamento para amar o próximo, o texto diz amar o próximo como a si mesmo. Mas como é que deve ser o amor de um cristão para outro cristão? Vos ameis como eu vos amei a vós. Então a referência é o amor de Cristo. Então, enquanto o próximo a gente ama como amamos a nós mesmos, o cristão deve amar os demais irmãos na fé como Cristo nos amou. Aí você se lembra como Cristo nos amou? De forma sacrificial, recorda? Então isso aqui dá uma intensificada. No versículo 35, Jesus diz ainda, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então faço uma pergunta para você. Você ama os irmãos na fé? Os irmãos da igreja que você faz parte? O que você faz por eles? O que você faz pela igreja? Em 1 João, capítulo 3,16, olha que interessante. João vai dizer assim, 1 João 3,16. Está escrito assim, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, Jesus, e nós devemos dar vida pelos irmãos. Percebeu a intensidade do amor fraternal? O amor cristão para com os irmãos na fé? É claro que João não está dizendo aqui que nós iremos dar a vida pelos irmãos como Cristo a deu. Cristo a deu de forma sacrificial, redentora, redentiva. O ponto aqui é que João está colocando novamente o amor de Cristo como uma referência e mostrando que os irmãos devem amar os outros irmãos na fé a ponto de dar vida por eles no sentido de serviço, no sentido de poder ajudar, de auxiliar. Então isso aqui é muito importante. Você precisa fazer uma análise, você que está me ouvindo agora é crente, como é que está sendo o seu relacionamento com os irmãos na igreja? Será que você é uma pessoa isolada, uma pessoa que não leva em consideração a comunhão cristã, diz que gosta de viver a sua vida pessoal, privada, não gosta muito de se enturmar? Pensa um pouquinho. O amor cristão ele deve ser evidenciado, ele deve ser praticado. Nós precisamos amar a igreja. Vivemos um período em que muitas pessoas se consideram desigrejadas. Diz que não tem importância nenhuma ela ficar em casa, não ter esse negócio de se reunir com os irmãos para adorar a Deus. Cuidado. Isso é um equívoco. Isso é uma heresia. Isso contraria de forma frontal o ensino da Sagrada Escritura. A igreja, como já mencionada, é preciosa aos olhos do Senhor. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então você, como membro da igreja, como cristão, você precisa amar a igreja. Você precisa ajudar os irmãos. Você precisa ser presente. Você precisa cooperar. Você precisa estar junto com o pastor, evangelizando, ajudando no discipulado, auxiliando aquele que tiver no seu alcance. Você deve amar a igreja. Mas, em quinto lugar,
o cristão deve amar até mesmo seus inimigos. Agora o negócio começou a estreitar mais um pouco, não é verdade? Amar até os inimigos. Eu quero ler aqui um texto da Escritura. Quero que você abra também Mateus 5. O Senhor Jesus Cristo ensinou o seguinte, versículos 43 e 44. Ouvis que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Temos que amar até os inimigos. E como nós sabemos que o amor diz respeito à questão prática, não depende necessariamente dos sentimentos, aqui nos ajuda a entender porque muitas pessoas às vezes deixam de fazer o bem para os seus inimigos. Fala assim, eu não aguento não, quando eu vejo ele, começa o coração fica endurecido. Mas lembre, o amor é uma decisão consagrada. Lá em Romanos capítulo 12, 20 e 21 nos ajuda a entender mais como nós amamos os nossos inimigos. Na prática, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas isso mal com o bem. Então, eu volto aqui a uma pergunta. Você que me ouve agora, você que se diz cristão, você ama? Você ama? Porque quem é cristão, ele vai viver esse amor. Ele vai praticar esse amor que nós aprendemos aqui nessa ocasião.